Tanto quanto é possível asseverar pelas fontes documentais disponíveis, Luís de Camões estanciou por 2 vezes na ilha de Moçambique, tendo sido a última estada entre os anos de 1567 e 1569 a mais relevante. Apesar das dificuldades sentidas durante esta segunda e última estada na ilha de Moçambique, nela, Camões parece ter concluído ou aperfeiçoado o texto de Os Lusíadas e começado a redigir uma segunda obra poética, entretanto desaparecida, intitulada de O Parnaso. A participação de Camões no projeto de expansão territorial e de domínio político da coroa portuguesa no século XVI é inquestionável e permitiu percorrer os territórios de Ceuta, Moçambique, Goa, Macau e muitos outros. Com maior sucesso ou menor expressão, a figura do poeta maior, o homem histórico, autor e mito indissociável de Os Lusíadas, segundo José Carlos de Seabra Pereira, é ainda hoje um elemento integrante e, de certo modo, agregador do imaginário cultural de matriz portuguesa de muitas das comunidades oriundas destas regiões africanas e asiáticas. Conforme demonstramos em 2 artigos publicados no Boletim da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, dedicados às comemorações oficiais do 4º centenário da estada de Luís de Camões na ilha de Moçambique, as celebrações realizadas entre 22 e 23 de novembro de 1969 foram responsáveis por evocar a derradeira passagem do grande poeta português pela pequena ínsula moçambicana. As festividades comemorativas em torno de Camões restringiram-se essencialmente à então denominada província de Moçambique, no eixo das cidades de Lourenço Marques, atual Maputo, Beira e Ilha de Moçambique, contrariamente às comemorações oficiais do 5º centenário do nascimento de Vasco da Gama, iniciadas em Portugal e terminadas com a de Camões, na ilha de Moçambique. As comissões oficiais envolvidas diligenciaram assim a encomenda de obras evocativas, como a emissão de séries de filatelia e de medalhística, postas a circular nas províncias ultramarinas a partir da metrópole, e a constituição de um monumento escultórico destinado a enobrecer o espaço público da antiga capital moçambicana. A encomenda da escultura integrou o plano de requalificação urbanística, beneficiação arquitetónica e musealização artística da ilha de Moçambique, um projeto posto em curso na década de 1960 pelo arquiteto Pedro Quirim da Fonseca, o então diretor da Comissão dos Monumentos Nacionais da mesma província de Moçambique. Com a missão de escolher o local de implantação, a comitiva designada pelo Ministério do Ultramar chegou à ilha em meados de julho de 1968. Era composta pelo Diretor-Geral da Educação do Ultramar, Justino Mendes de Almeida, o Secretário Provincial da Educação de Moçambique, Francisco Maria Martins, o Arquiteto da Direção de Serviços de Urbanismo e Habitação da Direção-Geral das Obras Públicas e Comunicações, Mário Gonçalves de Oliveira, e, claro está, o arquiteto Pedro Quirim da Fonseca. A análise do plano de circulação viária no quadrante oriental da cidade de Pedra permite localizar a instalação da estátua no pequeno Largo de Camões, na área urbana com ligação direta à Avenida Marginal, à atual Rua dos Combatentes. Com base nos estudos realizados, a escolha do local parece ter tido em conta a ligação histórica do poeta com a cidade de Goa e de onde partiu sempre via Ilha de Moçambique, motivo pelo qual, segundo cremos, determinou a orientação da estátua a Oriente. A inauguração da estátua consagrada pela província ao poeta Luís de Camões como símbolo da pátria espalhada pelo mundo, no dia 23 de novembro de 1969, foi, pois, o ponto alto do programa das comemorações camonianas, conforme noticiou a imprensa portuguesa ultramarina. A primeira imagem da escultura foi dada a conhecer pelo Jornal de Notícias, quando comunicou a partida para a ilha de Moçambique do Governador-Geral da então denominada Província de Moçambique, Baltazar Rebelo de Sousa, pai do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Nessa mesma notícia foi anunciado o nome do artista responsável pela concepção do projeto artístico, António Pacheco, e revelados alguns aspectos técnicos e materiais, como os estaleiros dos caminhos de ferro de Moçambique cedidos para a fundição do bronze. As próprias siglas CFM, reproduzidas em 2 faces da base da escultura, uma inscrita e outra justaposta com o logótipo da empresa estatal, corroboram assim a participação dos caminhos de ferro de Moçambique, estabelecidos em Lourenço Marques desde 1895,
no processo de fundição da peça escultórica. A estátua, enviada de Lourenço Marques nas vésperas da inauguração, foi colocada sobre um pedestal talhado num único bloco de pedra local e dotado de uma legenda inscrita de modo a assinalar o evento comemorativo. O artista convidado a executar a pedra escultórica foi António José Barroso Martins Pacheco, escultor português formado na Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 1952 e 1962. No ano seguinte à conclusão dos estudos, em 1963, António Pacheco seguiu para Moçambique, vindo a lecionar na Escola Técnica Elementar General Joaquim José Machado, na atual cidade de Maputo. Durante o período em que permaneceu em Moçambique, entre 1963 e pelo menos até 1973-74, António Pacheco executou vários conjuntos escultóricos para Moçambique e África do Sul. Após o regresso a Portugal, instalou-se em Braga, onde fixou a oficina, a partir da qual continuou a exercitar a atividade artística nos anos seguintes. Mas regressemos à nossa escultura camoniana. Com base no artigo assinado por R. de Saavedra, a escultura foi encomendada entre julho e agosto de 1969 pelo secretário provincial de Educação de Moçambique, Francisco Maria Martins, muito provavelmente o mesmo responsável por providenciar a deslocação do artista à ilha de Moçambique para estudar o local e a composição ambiente, conjuntamente com o arquiteto Quirino da Fonseca. Após a aprovação, o artista dedicou todos os seus momentos livres na execução da obra em certo armazém de empréstimo pertencente às obras públicas, conforme demonstra o registro fotográfico publicado no dito jornal. Segundo a notícia difundida, António Pacheco elaborou o molde escultórico em argila em apenas 3 dias, uma proeza alcançada somente devido às capacidades de domínio técnico e de conhecimento artístico. A escultura de Luís Vaz de Camões declamando os Lusíadas na ilha de Moçambique, o quinto monumento de grande envergadura da autoria de António Pacheco, em território africano, mostra uma figura posta frente ao mar numa solução compositiva de modo a captar a atitude imaginada do poeta a declamar os Lusíadas, quem sabe se os versos da estrofe 59ª do canto primeiro, dedicada àquele cadinho de terra africana. Como já tivemos a oportunidade de analisar anteriormente, a cabeça bem modelada nas feições fisionómicas do rosto barbado surge erguida e não permite, à primeira vista do observador, reparar na mutilação do olho esquerdo. Enquanto a mão direita está levantada com a palma aberta, a esquerda empunha um fólio enrolado, alusivo ao manuscrito de Os Lusíadas. O atributo de maior valor simbólico associado ao poeta em vários conjuntos escultóricos contemporâneos já havia sido explorado por muitos outros artistas, como Ernesto Canto da Maia, na escultura Evocação do Gênio de Camões, concebida para a Exposição do Mundo Português em 1940, ou Joaquim Martins Correia, na estátua executada para a velha cidade de Goa em 1958. A posição das pernas entreabertas, com a esquerda a avançar em relação à direita, insinua a influência do retrato de Camões de José Malhoa, depositado atualmente no Museu Militar de Lisboa. O vestuário representado, composto por calção e mangas estofadas e adornado com a gorjeira alta e os punhos rúfados, claramente volumosos e acentuadamente angulosos, torna-se assim no principal elemento de representação histórica, geralmente associada à indumentária nobre das personalidades de 500 e, em particular, do poeta português, segundo as reinterpretações histórico-artísticas postas a circular a partir de 800. Apesar da influência dos modelos mais tradicionais para as representações escultóricas de Camões e dos supostos moldes clássicos optados pelo artista, o jornalista acabou por reconhecer o caráter inovador da obra escultórica de António Pacheco. Aliás, de acordo com Saavedra, António Pacheco teve uma fase inicial classicista, do qual por exclusivo mérito pessoal buscou a evasão em anos de esforço diário, procurando novas soluções nas influências estéticas e domínios técnicos de escultores coevos. O programa estético assumido pelo escultor para a execução da estátua de Camões revela uma convergência de linhas, um jogo de côncavos e convexos, que, em recorte moderno, emprestam poesia e especial toque de orgulho à figura então desprezada que Pacheco pretende reconstruir. Fim de citação. Aliás, permite-me ainda citar um segundo excerto deste mesmo jornalista,
A figura normal de Camões, sentado e pensativo, não é sequer aquela de António Carneiro lendo os Lusíadas, aos frades de São Domingos. Este Camões é um ser criado entre nuvens, perfeitamente aéreo, solitário, quase um Dom Quixote arremessando à imensidão do Índico os versos que os seus contemporâneos desconheciam ou ainda subestimavam. Fim de citação. Contrariamente à posição de Saavedra, a composição escultórica de António Pacheco dá uma inequívoca influência do arquétipo da monumental estátua bronze de Camões, concebida por Joaquim Martins Correia para a cidade de Goa, concluída em 1958, inaugurada em 10 de junho de 1960. São depois inegáveis alguns elementos materiais, como a expressão dinâmica conferida à posição dos membros e à torção do corpo, com um ar quase quixotesco, de facto, a modelação plástica da indumentária, embora sem a capa caída pelas costas, e a adoção simbólica do mesmo atributo poético alusivo à obra magna do poeta. Por sua vez, a peça escultórica de Martins Correia parece ter sido inspirada na ilustração de Camões, da autoria do caricaturista Rafael Bordal Pinheiro, concebida para a rara e incompleta edição dos Lusíadas, impressa em Lisboa pela tipografia Elza Viriana, no ano de 1883, sob a direção conjunta de Joaquim Teófilo de Braga, Santos Valente, Jaime Vítor, Raposo de Almeida, Salvador Marques e prefaciada por Manuel Pinheiro Chagas. Se Martins Correia procurou quebrar os cânones estabelecidos no seu tempo, António Pacheco, com esta peça dedicada a Camões, não só o seguiu, como o conseguiu superar, ao materializar um ensaio escultórico de vanguarda para a época e, sobretudo, para aquele território, sob a clara influência dos cânones geometrizantes de Iosif Zadkine. Concebida numa escala contida, adaptada ao espaço envolvente, a escultura apresenta de formas geometrizadas e estilizadas, com linhas acutilantes de traços austeros, sequenciados, que anulam intencionalmente determinadas superfícies do corpo e do traje, mas não comprometem a carga dramática da figura retratada. Embora o tema e o representado se inserissem na incontestável temática historicista do Império Ultramarino Português, a obra concebida parecia romper com os valores estéticos e os próprios programas artísticos propagados pelo regime político que a promovia. Imaginada para ocupar um espaço público da ínsula, afastado e secundário, a estátua de Camões integrava a galeria de figuras de heróis, factos históricos e empreendimentos patrióticos da nação, envoltos num gesto simbólico e narrativo apropriado pelo regime. Embora aprovada superiormente, a obra encomendada parece não ter sido bem acolhida no momento em que o regime começara a manifestar as suas inevitáveis fragilidades. Por ocasião das comemorações, não só a peça escultórica foi banida dos órgãos de comunicação, os oficiais e os de informação, com exceção dos artigos publicados no Jornal de Notícias antes da sua inauguração e em Moçambique, como o nome do artista raramente foi mencionado. Nem mesmo nas datas evocativas celebradas nos meses seguintes, esta peça escultórica dedicada ao poeta seria mencionada na imprensa moçambicana. De acordo com relatos enviados especiais do Jornal de Notícias, Tito Pereira e Carlos Alberto, o conhecido escultor António Pacheco se deslocou à ilha a convite do Governador-Geral para assistir às cerimónias oficiais. Porém, o seu nome e fotografia ficaram ocultados na imprensa jornalística da província e da metrópole. No âmbito da divulgação do evento, somente a medalha e os 5 selos mereceram alguma atenção no Boletim Geral do Ultramar, o órgão noticioso da Agência Geral do Ultramar. Entretanto, nas vésperas da consolidação do processo de independência de Moçambique, o governo provisório decretou, em maio de 1975, o desmantelamento dos conjuntos escultóricos portugueses. Cada um destes monumentos representava a presença física e a força material do Império, assente no mundo de estátuas e de símbolos, onde, em cada inauguração, cada discurso, cada estátua, se manifestava um marco de posse e de presença estrangeira. Com a implementação do decreto governamental, a estátua erguida na ilha de Moçambique foi removida nos meses ou nos anos imediatos posteriormente guardada, ao que tudo indica, ou no antigo Palácio dos Governadores, ou quem sabe se nos armazéns da alfândega, e a placa inaugural disposta no período que a suportava destruída.
mas a forte presença histórica de Camões determinou a sua restituição ao local primitivo muito antes da estátua de Vasco da Gama. A estátua parece ter sido finalmente reposta na praceta original no decurso do Programa de Beneficiação Patrimonial implementado no âmbito da candidatura da Ilha de Moçambique a Património Mundial pela Unesco, processo concluído em 1991, com a sua inclusão na lista de bens classificados. Apesar deste resgate e da contínua evocação por camonistas e historiadores, a escultura de Camões foi ignorada por inúmeras gerações de historiadores de arte, até muito recentemente. Foi com o estudo desta tua estátua ilustre, citando um verso de Os Lusíadas, que pretendemos dar o nosso contributo para os estudos camonianos e para a história da ilha de Moçambique e, sobretudo, prestar o nosso tributo ao povo moçambicano que nela nos tão bem acolheu. Muito obrigado.